Bem-vindos ao Nativos Digitais. Os telemóveis são já mais que simples aparelhos para telefonar. São meios de distribuição de conteúdos jornalísticos. Com os smartphones, o que muda no consumo e produção de informação. O Nativos Digitais ouviu académicos e foi saber o que estações de televisão e médias digitais estão a fazer nesta área. Os telemóveis e as redes sociais criaram uma nova figura, o jornalista cidadão. Será que um smartphone faz de cada um de nós um repórter ou apenas uma fonte de informação? Vamos ainda descobrir quantos telemóveis existem em Portugal e, afinal, o que é uma app. É difícil perceber o que seria o mundo atual sem a presença do telemóvel, mas importa apreender o que muda com a sua presença. Em Portugal, mais de 90% da população tem pelo menos um telemóvel. O crescimento dos smartphones transformou estes dispositivos em pequenos computadores pessoais que prometem mudar a forma como se produz e recebe informação. Pela primeira vez, nós estamos a utilizar o mesmo dispositivo para comunicações pessoais e para informação noticiosa. Deixamos de falar em audiências e passamos a falar em comunidades. Deixa de haver uma comunicação simples de cima para baixo, portanto do meio para a recepção, passa a haver uma comunicação nos dois sentidos, mais interativa e também na horizontal, ou seja, entre as pessoas que detêm essa mesma plataforma. As previsões apontam para que em 2020 o telemóvel seja a primeira forma de acesso à internet e será através dele que se vai consumir a maioria da informação. Televisões, rádios e jornais têm de se adaptar a uma nova realidade, até porque o telemóvel oferece novas ferramentas ao jornalista. Os jornais têm que começar a trabalhar para um tipo de consumidor diferente. Já não trabalhamos para massas, trabalhamos para consumidores individuais que querem um determinado tipo de informação num determinado momento porque estão num determinado local. E, portanto, o jornalista tem que saber explorar essas características. Acho que se pode ver no telemóvel uma informação básica, importante, por exemplo, breaking news, termos aplicações nos telemóveis em que avisa as pessoas, não é um envio de uma mensagem, mas envio de um alerta, por exemplo, caíram as Torres Gêmeas. Acho que isso tem que haver e já existe hoje em dia, mas tem que ser algo concertado e pensado. Acho que pode haver vídeo, sim, e tem que haver interação. As redações ainda não estão a interagir muito com o seu público. Só para dar um exemplo, um telemóvel no futuro terá um sensor em que quando uma informação chega ao telemóvel, ele detectará, por exemplo, se a pessoa está em movimento, não vale a pena fazer o fornecimento em vídeo nem em texto. Provavelmente terá que ser em áudio. Produzir informação para o telemóvel implica adaptar a mensagem a uma nova plataforma, uma missão que ainda dá os primeiros passos em Portugal. No universo média capital prometem-se mudanças nas redações. Há um outro aspecto que eu acho que deve mudar nas redações, que é a integração das pessoas que são responsáveis por desenvolver graficamente e a programação de todas as estruturas para os telemóveis. O que muda geralmente é o tamanho do texto. É essencialmente o mais importante de cada texto. Não vai o texto completo, como vai no online, embora nós já façamos geralmente textos muito curtos. O Mais Futebol é o único órgão de comunicação desportivo nacional presente na loja do iTunes, com aplicações para o iPhone e depressa atingiu perto de 30 mil downloads. É bastante fácil, basta clicar aqui, entra logo diretamente na aplicação. Temos aqui a última notícia do site e todas as últimas notícias ordenadas por ordem cronológica, obviamente. Do meu ponto de vista, este poderá ser um bom modelo de negócio. Aliás, já há alguns exemplos disso mesmo, em que os jornais, em lugar de venderem uma assinatura, estão a vender uma aplicação a um preço, enfim, bastante mais acessível. E aquilo que se verificou é que houve alguma abertura das pessoas. O The Guardian, por exemplo, no mês em que foi lançado, conseguiu vender 100 mil aplicações, o que é um número bastante interessante. Primeiro é criar as novas linguagens, mas depois também temos a habituação do público, das audiências, a essas novas linguagens, a esses novos meios. E é uma questão de educação social que pode demorar muitos anos ou pode não acontecer. Quer dizer, não é a tecnologia que comanda tudo, não é?
A RTP Mobile foi o primeiro canal de televisão português dedicado aos dispositivos móveis. Há 2 momentos do dia que são os mais fortes da televisão móvel e que são entre o meio-dia, sensivelmente, e as 2 horas da tarde, e depois, de novo, entre as 7 e as 9 da noite. O canal foi criado em 2006 e a maioria dos conteúdos é igual aos da emissão tradicional. O canal é uma espécie de aglutinador do que se passa no universo RTP. Nós teremos 3 tipos de programas. Temos os programas de produção própria, que são programas que apenas passam na plataforma mobile e que são produzidos já especificamente para esse fim. Temos depois os programas adaptados, que são feitos na base de, sobretudo, reedições de programas já emitidos em antena, mas que convém adaptar a este meio. E temos depois os diretos, não é? Os diretos são muito populares. As pessoas, sobretudo em matéria de informação, consomem muito emissões em direto. Ao contrário do que se supunha há 5 anos, ou há 6, quando se fizeram os primeiros estudos, que toda a gente queria ver outros programas de 1 minuto, de 2, 5 minutos, não é nada disso que se passa. Quer dizer, se formos analisar o que na prática os espectadores querem, eles querem ver basicamente os programas a que estão habituados, mas onde estiverem. A realidade é que grande parte dos média nacionais ainda não investiu na produção de conteúdos dedicados para os telemóveis. A questão publicitária tem um papel fundamental nesta equação. Ao contrário do que se passa na internet fixa, em que houve sempre uma ideologia do gratuito, portanto todos os conteúdos são gratuitos, as pessoas no móvel estão habituadas a pagar. E porquê? Porque o móvel é pessoal, enquanto um computador não é pessoal, pelo menos uma pessoa acede a qualquer computador, no telemóvel uma pessoa tem um número de identificação e é muito personalizado e, portanto, aí haverá sempre a possibilidade, é muito mais fácil o pagamento. Temos aqui aquilo que poderíamos dizer que é um problema estilo pescadinha de rabo na boca. Os conteúdos não melhoram porque não há dinheiro a circular. Como não há dinheiro a circular, as empresas não investem nos conteúdos. As pessoas, por seu lado, dizem eu pagaria por um outro produto que não este, mas também não há esse outro produto porque as empresas não estão a gerar receitas. Mas a bola também está do lado das operadoras. Em Portugal, ao contrário do que acontece em todo o mundo, mais de metade dos utilizadores de smartphones utilizam-nos apenas para mensagens escritas e chamadas de voz. Dados da consultora IDC Portugal, confirmados pelos estudos feitos na Universidade da Beira Interior. Há um gap, há um hiato muito grande, ou seja, muita gente com telemóveis 3G, mas ainda sem tarifas ajudadas, o que realmente não faz sentido. Se uma pessoa vai comprar um telemóvel bastante mais caro que um telemóvel sem 3G, é justamente para ter dados. Mas o que aconteceu é que durante muito tempo os dados foram muito caros. Segundo a Anacom, há em Portugal 146 telemóveis para cada 100 habitantes. Cabe às operadoras, aos média e aos consumidores perceber esta nova tendência, que é, no fundo, uma oportunidade. Acontece, por exemplo, nos estudos que nós conhecemos dos Estados Unidos. As pessoas não leem notícias diretamente na fonte, mas leem a triagem matinal que os amigos lhe fazem. E dizer eu, se há alguém que faz essa triagem e diz de 1 milhão de notícias, há 20 que te interessam, essa pessoa também terá que ser remunerada. Agora, até aqui estamos todos de acordo. Agora, como o dinheiro que circula provavelmente é o mesmo, alguém vai ter que prescindir do bolo. Uma pessoa foge do mundo desligando o telemóvel. E é desligando o telemóvel que hoje em dia que uma pessoa se pode tornar um ermita. Antigamente era o ermita no espaço. Hoje em dia é ermita através do ligar ou desligar um dispositivo. Com tanta informação na palma da mão e tão fácil de partilhar, será que um smartphone faz de cada um de nós repórter 24 horas por dia? É a pergunta que colocamos daqui a pouco no Nativos Digitais. Durante o ano de 2009, foram enviadas em Portugal mais de 25 mil milhões de mensagens escritas através de telemóvel, as chamadas SMS, sigla inglesa que significa Short Messages Service, ou seja, serviço de mensagens curtas. Isto significa que cada assinante português enviou em média 151 mensagens escritas por mês. Há apenas 5 anos, ou seja, em 2005,
cada utilizador português mandava em média 20 SMS por mês. Nestes 5 anos, portanto, a taxa de crescimento foi de mais de 600%. As políticas de promoção dos diferentes operadores, com ofertas de pacotes elevados de mensagens gratuitas, para com isso fidelizarem os clientes, ajudam a explicar estas enormes taxas de crescimento. O número de assinaturas atingiu também um valor recorde, 15,9 milhões numa população de 10 milhões. Quer isto dizer que, se há muita gente que tem apenas um cartão de assinatura, há um número razoável que tem 2 ou 3 cartões diferentes. Um telemóvel dá hoje aos utilizadores a capacidade de fotografar, filmar e, sobretudo, partilhar conteúdos de forma quase instantânea. Uma nova realidade que questiona o papel do jornalista. Há dias um dono de uma notícia, de uma televisão dizia: a mim o que mais medo me mete é o pai que todos os domingos vai filmar o jogo de futebol do filho dele, porque um dia naquele jogo vai acontecer alguma coisa extraordinária e não vai estar lá nenhuma câmara a não ser a dele. Sim, é verdade. Mas o que é que ele vai ter? Vai ter imagens em bruto. O assunto vai ter que ser explicado, contextualizado. E isso não é trabalho para um vulgar cidadão. O cidadão repórter, ou jornalista cidadão, tem já o seu espaço conquistado em diversos órgãos de comunicação social. Mas será que um telemóvel pode fazer de cada um de nós jornalista? Sou bastante crítico em relação a isso, porque não é por uma pessoa saber fazer um bife que passa a cozinheiro, não é? E há pessoas que confundem isso. Por passar por uma pessoa saber cozer umas batatas e fazer um bife já é cozinheiro. Não é. E com o jornalismo passa-se a mesma coisa. O jornalista passa a lidar com novas fontes que podem ajudar a mudar muita coisa na atual produção de notícias. O grande problema que se coloca neste momento ao jornalismo que se faz na web é a qualidade dos filtros. O problema hoje em dia não é a falta de informação, é justamente o excesso de informação. E isso também é um papel que os jornalistas vão ter, que é perceber de toda esta massa de informação que existe, o que é realmente importante. E depois isso também tem a ver com a audiência que tem. Especificamente, por exemplo, na TVI, nós sabemos para quem é que produzimos e temos que saber que tipo de conteúdo é que o nosso espectador vai querer. Mas o telemóvel não é apenas uma nova fonte de informação para o jornalista. Eu ainda há pouco tempo lia que um jornalista de uma rádio nacional que está na Casa Branca já só trabalha com um smartphone, neste caso um iPhone. Ou seja, com as aplicações que entretanto foram surgindo, hoje em dia um iPhone permite filmar em alta definição, permite gravar MP3 com qualidade para emissão posterior, permite editar esses mesmos sons. O telemóvel não coloca em risco o papel dos jornalistas, mas é indiscutível que muda a forma como se produzem os conteúdos que cada um de nós procura cada vez mais na palma da mão. App é a abreviatura de Application Software, um programa informático destinado a realizar tarefas muito específicas. O termo tornou-se agora popular com os telemóveis. Os mais avançados tiram partido destas pequenas aplicações que podem ou não ser grátis. Um pouco exemplo do que estamos já habituados com os computadores. Neste negócio milionário, existem apps para quase tudo o que possam imaginar, de jogos a gestores de bases de dados. Vários órgãos de comunicação social têm aplicações para os diferentes sistemas operativos que permitem aceder aos conteúdos de forma mais apelativa. O número limitado de caracteres que o Twitter permite escrever levou à proliferação de abreviaturas e termos codificados difíceis de decifrar pelo utilizador comum. Agora, os próprios fundadores da plataforma de microblogging lançaram um dicionário online que explica todos os termos e que serve também como livro de estilo para a utilização do site. No Tweet Dicionário pode descobrir o que é um tweet, um retweet ou o que a arroba significa nesta plataforma. A televisão, o digital e a cultura participativa é o novo livro de Francisco Rui Cadima, que tem como principal objetivo perceber o que muda na passagem dos média do contexto analógico para o digital e entender essas mudanças ao nível do pluralismo, por exemplo, na internet. Quem domina a net, em termos de grupos, em termos de portais, em termos dos grandes nós da arquitetura da rede e da arquitetura, digamos, da rede de conteúdos, verificamos que o grau de concentração económica na internet é já superior do que o grau de concentração dos mídias tradicionais. É tudo por hoje. Pode manter-se ligado ao Nativos Digitais em rtp.pt, faroldeideias.com
e em facebook.com/nativosdigitais. Até para a semana.